Aí você se humilha para um, você se humilha para pedir algo emprestado para outro, você se humilha para pedir um serviço em um lugar, você se humilha para pedir dinheiro para alguém, você se humilha querendo, buscando algo de outras pessoas, quando Deus ele está lá, eu te dou, meu filho. Eu te dou. Oh, maravilha! Aleluia! É a alegria que eu tenho para te dar. É paz que você quer, é paz que eu tenho para te dar. Aleluia! É amor que você quer, é amor que eu tenho para te dar. Maravilha! É união que você quer, é união que eu tenho para te dar. Ele nos dá total certeza disso. Aleluia. Nós podemos pedir, porque nós vamos ter a certeza que nós teremos com Ele. E outra, Ele não vai nos cobrar, Ele não vai nos tacar na cara, dizer, ó, eu te dei, eu vou tomar. Ele não vai fazer isso como as outras pessoas podem fazer com você. Ele vai dizer, eu te dei, eu só quero que você me adore. Oh, maravilha, aleluia. Só me agradece pelo fôlego de Deus vida que é o verdadeiro, aleluia. Aí nos fala assim, ó, a gente tem que se humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele, Ele nos exalte. Não adianta a gente ficar correndo atrás de bênção, nem ficar correndo atrás das coisas. Lá em Deuteronômio, eles não falam, a Bíblia nos fala assim, eu não correr, que a gente não precisa correr atrás de bênção, que as bênçãos elas vão nos alcançar. Por quê? Porque se eu busquei a Deus, se eu estou me humilhando debaixo da potente mão dele, quem vai me tirar disso? Quem vai tirar a vitória que Deus tem? Oh, maravilha, aleluia. Se eu estiver debaixo da graça de Deus, Aleluia, não vai ter ninguém, não vai ter inferno, não vai ter demônio, não vai ter capeta que se levante contra a tua vida. Porque você vai estar debaixo da graça dele. Quando você é um filho de Deus, ninguém pode tocar, meu querido. Oh, maravilha. Quando você é chamado por Deus, ninguém pode tocar na sua vida. Oh, maravilha, pode Deus. levantar o que vier. A palavra de Deus diz que 1000 pode se levantar, 10.000 pode cair à nossa direita, à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. Oh, maravilha. Pode se levantar o que for contra você. Você buscou, você se humilhou diante de Deus. No tempo dele, ele vai fazer toda a boa obra. Só que é no tempo dele. A palavra nos garante que é um tempo determinado para todas as coisas debaixo dos céus. Você está debaixo da mão do Senhor, no tempo certo acontece. Você só tem que confiar e descansar nele. Só que o pecado de Manassés foi tanto que Deus espremeu ele mais um pouco. A palavra nos diz que Deus permitiu que Manassés fosse preso. Deus permitiu. E muitas vezes as coisas que acontecem nas nossas vidas é permissão de Deus. Sabe para quê? Para a gente se achegar mais a Ele. Para a gente se achegar mais na presença dEle. Por isso que Deus permite que muitas coisas aconteçam na vida do crente. É para você ter uma postura reta diante dEle. Para você se achegar. Para você ter aquele amigo para todas as horas, aquele amigo fiel que não te desampara, nem de noite nem de dia, ele vai estar com você ao teu lado. Agora aprendemos o primeiro tópico, que foi buscar. Aprendemos o segundo tópico, que foi se humilhar na presença do Senhor. O terceiro tópico que Deus nos revela acerca desta mensagem é que Manassés, ele orou. Ele buscou, ele se humilhou e depois ele orou. Só que ele não fez uma simples oração e ele não orou rápido e parou de orar. Eu entendo que Manassés, ele orou até ser ouvido por Deus. Quer um segredo para a tua vitória? É você orar até Deus te ouvir. Não é que Deus não responde as tuas orações, mas não. É você não parar de orar. Agora o que é orar? É eu pedir para Deus? É isso, orar? É eu pedir e não parar de pedir? Sabe o que eu entendo de orar? Eu vou ter um diálogo com o Pai. Eu vou conversar. Sabe o que acontece? Você chega para o seu irmão, você chega para a sua vizinha. Eu chego na casa da minha vizinha e eu conto tudo o que aconteceu. Ai, meu dia foi assim, aconteceu isso comigo, eu fiz aquilo, eu não gostei daquilo, eu preciso disso, eu não sei mais o que é que eu faço porque eu quero aquilo. E como que está a sua vida, mas a minha está assim, eu estou de tal jeito, minha saúde está desse jeito, minha casa está desse jeito, meu marido está de tal jeito, meus filhos estão de tal jeito. Aí você passou a tarde inteira na casa da sua vizinha. Você chegou à noite na sua casa,
Você fez assim: Senhor Jesus, eu te agradeço por esse dia, tu sabes o que eu preciso, amém. Às vezes você nem termina, você já está dormindo. É oração? Para muitos isso é oração. Só que eu entendo que a oração, ela é uma comunicação que você tem com o Pai. Verdade. Ela é um jeito que você tem de conversar com Ele. Se você nunca experimentou isso na sua vida, você tem a oportunidade hoje de, quando você sair daqui e chegar na sua casa, você dobrar essa partezinha aqui santa que Deus te permite movimentar, dobrar o teu joelhinho no chão e fazer assim: Deus, o meu dia foi assim, o meu trabalho foi assim. Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas o Senhor é o meu melhor amigo e eu quero te contar. Eu sei que o Senhor sabe tudo o que aconteceu comigo hoje, mas a tua palavra diz que eu tenho que conversar contigo, que eu tenho que contar as minhas angústias, os meus segredos, tudo que eu tenho. Então o meu dia foi assim, eu fiz isso, meu trabalho foi isso, a minha casa está de tal jeito, eu preciso de tal coisa, a minha vida não está fácil, ou graças a Deus, porque eu tenho isso, porque o Senhor me deu aquilo, muito obrigada. Aí você vai começar a pôr em prática o que você aprendeu um pouquinho antes. Aí você vai conversar no meio da sua oração, você vai conversar com Ele, você vai bendizer o nome dEle, você vai dizer o quanto você o ama, você vai falar o quanto você precisa dEle, e você vai conversando. Assim como as horas passam, quando você está conversando no telefone com alguém, ou quando você está conversando de qualquer outra forma com outra pessoa, quando você conversa com Deus é mais gostoso, sabia? Verdade. Porque quando você conversa com seu amigo, muitas vezes ele não pode te ajudar. Às vezes ele vai te chamar de doido, ele vai dizer: nossa, mas você tem muito problema, nossa, não aguento mais, nossa, mas você reclama, mas você é isso. Com Deus você vai conversar, Ele vai te confortar, Ele vai te dar um consolo. Maravilha, Deus. Ele vai dar tudo aquilo que você precisa e mais um pouco. Oh, maravilha. Ele diz que Ele nos dá aquilo que não subiu ao nosso coração. Então, se eu estou sonhando com algo, Deus, Ele é fiel para me dar muito mais do que eu preciso. Oh, maravilha. Deus, Ele é fiel para me dar muito mais do que eu estou querendo, do que eu estou pedindo para Ele. Porque os olhos do ser humano, ele contempla, sabe, aquilo. Só aquilo. Tipo, eu quero tal coisa e se limita. Os olhos de Deus não, Ele vai no sobrenatural. E Ele traz o sobrenatural como possível pra gente. Porque é desse jeito que Ele pode, desse jeito que Ele pode. Oh, maravilha, meu O Deus. sobrenatural dEle, Ele dá aquilo que era impossível aos olhos de todo ser humano, Ele dá pra você. Sabe por quê? Porque quando você conversa com Deus, Ele acha graça em você. Faz: nossa, olha o meu filho ali me adorando. Olha o meu filho ali me exaltando. Ele poderia estar em qualquer outro lugar, mas ele está ali conversando comigo e eu estou ouvindo. Eu estou atendendo. Toda a conversa dele está chegando no meu trono. É isso que Deus fala. O salmista Davi, lá no livro de Salmos, ele fala assim, ó: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Ele falou de tarde, de manhã, ao meio-dia. Sabe o que é isso? A todo tempo. Não é que você vai estar todo tempo com o joelho dobrado, não. Só que você sabe muito bem que quando você é escolhido de Deus, aonde você está, Ele está contigo, né? Verdade. Aonde você está, Ele está caminhando com você. Aonde você está, Ele está lá do teu lado, ó, te instruindo. Ele faz: filho, não vai por aqui, vai por ali que eu sou contigo. Às vezes você fala: não, Deus, mas esse é o caminho mais fácil. Mas não, mas vem pelo mais difícil, que vai ser eu que vou te levar. Sou eu que estou te conduzindo. Maravilha. Vem pelo lado do impossível que eu vou fazendo. Aleluia. É desse jeito. Aí o salmista Davi, ele fala assim: vai ser de manhã, vai ser de tarde, vai ser de meio-dia. Eu vou orar, eu vou clamar. Por quê? Porque Ele me ouvirá. Agora, do que adianta eu orar se eu não tiver fé que Deus vai me ouvir? Do que vai adiantar eu orar se eu não tiver fé que as minhas orações estão chegando até o trono de Deus e que Ele inclina os ouvidos para ouvir? O que vai adiantar eu orar se eu não tiver fé? Se eu não tiver fé para crer no sobrenatural de Deus na minha vida? Só que Manassés, ele buscou a Deus, ele se humilhou diante de Deus e ele orou até ser ouvido por Deus. Tem muita gente que ele faz assim: ele está caminhando certinho, ele buscou a Deus,
ele orou, ele se humilhou diante de Deus, ele buscou, ele se humilhou e ele começou a orar. Nesse começou a orar, ele parou. Ele faz, eu oro, eu busco, eu faço de tudo, Deus não me fala, Deus não resolve o meu problema, Deus não resolve a minha oração, Deus não atende, Deus